Oi, gente linda, olha só, pega teu livro de história e vamos estudar. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a cultura e a religião, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre a vida na antiguidade. Então, tá aqui a vida na antiguidade. Pega aí o teu livro na página 76, que está mostrando essa paisagem linda aí, à vista de Acrópole de Atena, na Grécia, em 2014. Nesse local, ele é considerado um dos mais importantes de polis existentes do templo do santuário, como Partenon, construído em homenagem à deusa Atena. Então, você conhece um local retratado na imagem, você já conhece, está conhecendo agora, né? Porque ele era considerado importante na antiguidade, né? Então, é um local importantíssimo. Porque é importante preservar essa construção. As construções, como a gente falou, a gente estudar a história, estudar o nosso passado, né? Como é que a gente vai saber o que somos hoje se não sabemos o passado, o que é que se deu? Então é importantíssimo. Então na página 78 ele está falando sobre a cultura e a religião, né? Do povo, desses povos na antiguidade. Então vamos ver um pouquinho como é que se dava isso. A religiosidade, ela era um aspecto muito importante do cotidiano dos primeiros povos. Os primeiros grupos humanos, eles acreditavam que fenômenos como nascimento, morte e mudanças climáticas eram controlados por forças sobrenaturais. Segundo essas crenças, as divindades elas poderiam habitar as árvores, os rios e as rochas e exercer influência na vida das pessoas. As forças da natureza eram consideradas divindades e por isso havia ritos e cultos à natureza. O que é esses ritos? Os ritos são um conjunto de cerimônias que eles faziam que usualmente se praticavam numa religião. Então, religiões na antiguidade, na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia. Vamos dar uma olhadinha, uma pincelada sobre isso. Na página 78 está falando que os mesopotâmicos eram politeístas. O que é isso? Eles adoravam vários deuses. Ou seja, cultuavam vários deuses. Um dos mais cultivados era Enki, deus da água doce, considerado também o deus da sabedoria. Assim como outros povos da antiguidade, os mesopotâmios eles construíram grandes templos que representavam a morada dos deuses na terra. Então eles acreditavam que os deuses moravam na terra e que precisavam construir templos enormes para eles morarem. Era a mente deles, né? A gente tinha que respeitar. Localizados em uma posição destacada na cidade, os templos recebiam todas as cerimônias religiosas. Isso na Mesopotâmia. Já os egípcios, né, no Egito, também eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Seus deuses tinham formato humano de animais. Eles acreditavam na vida após a morte. E por isso os ritos funerários eram muito importantes, ou seja, quando a pessoa morria, era importantíssimo para eles. Eles acreditavam que a morte era uma passagem e que depois dela, né, depois da morte, as almas iriam para um tribunal comandado por Osíris, né, Deus do mundo dos mortos. Então, Osíris para ele é Deus do mundo dos mortos, no qual enfrentariam um julgamento. A gente vê muito isso em filmes. Como passou vários filmes sobre múmia, sobre o Antigo Egito, então dá para a gente observar um pouquinho sobre isso. Então aí embaixo está mostrando o livro dos mortos, né? No filme A Múmia, ele mostra muito isso. Olha o livro dos mortos. Então não é uma coisa da história do filme, não. Realmente aconteceu. Os egípcios tinham esse livro mesmo. E aí tem a página do livro dos mortos, reproduzidos há cerca de 3.300 anos atrás, representando o julgamento diante de Osíris. Então esse julgamento era na mente deles, eles nunca viram. Eles creem que a pessoa morria
e a pessoa ia ser julgado pelo deus dele, chamado Deus Osíris, que era em formato a cabeça de um animal, de um lobo, um cachorro, não sei como era mais ou menos isso, tá certo? Então aí tá como uma página do livro de Osíris, como tá no livro de vocês. Já na Grécia, os deuses gregos, lembra que a gente está estudando 3, mesopotâmicos, egípcios e gregos, tá? Já na Grécia, assim como outros povos da antiguidade, os gregos acreditavam em vários deuses também, eram politeístas. Monoteísta só um deus, politeísta, poli já está dizendo vários, tá? Porém, os deuses dos gregos, eles tinham características e comportamentos semelhantes aos seres humanos, diferentes dos egípcios que tinham formatos de animais. Os gregos pareciam com seres humanos mesmos, com as mesmas qualidades e defeitos. A diferença era que as divindades eram imortais, ou seja, o deus grego não morria, tá certo? Muito poderosos e estavam ligados a um aspecto da natureza ou da vida humana, como Zeus, por exemplo, que comandava o céu, Poseidon, que reinava sobre os mares, e Hades, que era o senhor do mundo dos mortos. A gente vê muito isso em filme também. Ah, eu nem sabia. Pronto, então é essa a relação. Quando você vê, aquele filme está falando sobre Poseidon, o deus da água. Isso, quem tinha essa visão era os gregos, tá certo? Não eram os egípcios nem os mesopotâmicos, porque já tinha outro tipo de visão. Daí, com essa pincelada bem legal, vou passar um videozinho para vocês verem como isso se dava realmente de uma forma bem prática e bem dinâmica. Vocês vão responder na página 79 e explicar no primeiro qual era as crenças dos primeiros grupos humanos. Como eram essas crenças, como é que elas se davam? A gente acabou de ler, né? Fenômenos naturais, como a vida, a morte, a chuva. Tinha esse entendimento, o espírito, deuses, né? Faziam cultos, faziam rituais, né? E por aí. E aí você vai para o segundo, em relação às crenças religiosas. Os povos da Mesopotâmia, Egito e Grécia eram politeístas ou monoteístas? A gente acabou de falar sobre isso. Você vai justificar a sua resposta por que ele era monoteísta, se você acha que era, por que ele era politeísta, tá? Por que você acha que essa é a resposta? Porque era ou não? Ele era porque era. Agora, você vai justificar se é um ou outro, até porque você está lendo no texto. A gente acabou de ver. No terceiro, quantas religiões você conhece? Escreva o nome dessas religiões, o que você sabe sobre os seus ritos e tradições. Não está querendo saber se está certo ou está errado, não, tá, gente? Vamos respeitar. Cada um tem a sua crença. Ele só está querendo saber quantas você conhece. Você deve conhecer várias. Então, vai lá e escreve o nome. Não quero saber se está certo ou está errado, não, tá bom? Aí você vai lá para a página 80, que ela está falando sobre religiões monoteístas no Oriente Médio. Já está diferenciando. Por quê? Porque a gente falou sobre os politeístas, que tem vários deuses. Agora a gente está falando sobre monoteístas, que são religiões do Oriente Médio. É mesmo, tia, justamente. Falando sobre o judaísmo e o cristianismo. E o islamismo. Vamos ver um pouquinho sobre essas 3 religiões para a gente responder a página 81, ok? Então a gente vai ver aí. Havia povos antigos como hebreus que tinham crença na existência de um único Deus e era, portanto, monoteísta, os hebreus, certo? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo são religiões monoteístas, ou seja, só conhecem uma única divindade, um único Deus. Eles não adoram vários deuses. Tem um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus... Não, um Deus para a água. É um Deus só para tudo. Aí, judaísmo. O judaísmo era uma religião dos hebreus. O povo que viveu no Oriente Médio, na antiguidade, é a mais antiga crença monoteísta. Para o judaísmo, Abraão havia recebido uma revelação de um único Deus, Deus único chamado Javé, ou Jeová, de acordo com a tradição judaica, obedecendo uma ordem divina. Abraão teria guiado o povo hebreu da Mesopotâmia
para Canaã, a terra prometida. Como vocês conhecem, até passou a novela A Terra Prometida, né? Acho que a maioria conhece. No território que hoje corresponde à Palestina. Então era o judaísmo que eles seguiam, assim, o judaísmo, tá certo? A religiosidade judaica é fundamental no Torá, livro sagrado do judaísmo que contém mandamentos que se referem praticamente a todos os aspectos da vida, como a família, o trabalho, a alimentação e as obrigações religiosas. Então aqui está mostrando no livro de vocês o rolo do Torá. Somente pode ser aberto e lido nas sinagogas, centros judaicos e cultos e instruções. O texto em hebraico é lido da direita para a esquerda, diferente assim, né, de algumas outras escritas que a gente vê. Mas aí o Torá é diferente. Então, como nós estávamos falando, vimos o judaísmo e que tem o rolo do Torá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo. Na tradição religiosa dos judeus havia uma profecia sobre a vinda de um Messias que salvaria a humanidade. Para os cristãos, Jesus Cristo seria essa figura enviada por Deus, ou seja, o Messias. Os primeiros cristãos expandiram sua pregação para praticamente toda a região do mar Mediterrâneo. Em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, no cristianismo, trata-se de uma das religiões com o maior número de adeptos no mundo. Porém, ela passou por inúmeras mudanças ao longo do século e hoje há diferentes segmentos religiosos que acreditam em Jesus Cristo, mesmo tendo a prática e costumes distintos. Tem o catolicismo e o protestantismo, que são duas das expressões do cristianismo, que tem práticas e crenças diferentes. E tia não sabia. Pois é, mas as duas são. Se você falar fulano é cristão, ela pode ser católico ou ela pode ser como pessoal protestante, como fala evangélico. Então, as duas origens são cristãs, tá certo? Diferente do judaísmo. E usam a Bíblia Sagrada. A Bíblia é considerada um livro sagrado com diversas religiões cristãs. Ela é dividida entre o Novo e o Velho Testamento. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o islamismo. O islamismo, ela surgiu no período medieval. Ela também é uma importante religião monoteísta, com seguidores em todo o mundo, não mais do que o cristianismo, especialmente no Oriente Médio, na África e alguns países da Ásia e da Europa. A religião começou por volta do ano 610 com o profeta Maomé, que é o profeta que eles creem. Eles não creem em Abraão, eles creem em Maomé e eles não creem em Jesus. Cada um tem a sua divisão aqui, que de acordo com a crença islâmica, atendendo ao chamado do arcanjo Gabriel, é a visão dele, a gente tem que respeitar a crença de cada um. Então, a crença do islamismo, ela se deu através disso, que Maomé escutou o arcanjo Gabriel e recebeu a revelação de Deus, tá certo? Essas ações foram escritas no Alcorão. Não é a Bíblia não, tia? Não é no Torá não, não, é no Alcorão. É o outro livro que está aqui, que vocês estão vendo. Livro sagrado do islamismo, que contém suas práticas e seus ensinamentos fundamentais, tá certo? Segue também como estilo de vida, como regra de vida, assim como os cristãos acreditam na Bíblia e em Jesus Cristo, e os judeus também acreditam no Torá. Aí você tá vendo aqui tem a foto aqui do arcanjo Gabriel, que revela Maomé, a 8ª surata,
pintura, isso é uma pintura, né, um manuscrito turco de 1594. Aqui tem a foto também da Bíblia Sagrada e tem a foto do Torá, tá certo? Tem cada um. Então você pode estudar mais, né, aprender mais um pouco sobre isso, se você tem curiosidade. Então, quais são, aí você vai responder, quais são as principais religiões monoteístas? A gente acabou de falar. Assim, na alternativa, aí tem judaísmo, iorubá, cristianismo, islamismo e hinduísmo. Não confunde, hein, gente? Com esse tanto de ismo aí não, tá? Aí tem o quinto, indique quais são os pontos comuns entre o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Acabou de falar, super simples, né? Preencha os quadros com as letras correspondentes. A, B, C e D. Você vai colocar. Aí tem Maomé, cristianismo, judaísmo e Torá. Aí você vai colocar livro sagrado dos judeus. Eita. Se é Maomé, cristianismo, judaísmo ou Torá. Profeta fundador do islamismo. Vê lá qual é. Sistema de crença que se deu origem às religiões, como a católica e a protestante. Uma da religião mais antiga que tem como profeta Abraão. Essa é a mais antiga, tá, gente? Então, vai lá. Não confunde cristianismo com protestantismo. Um acredita na vinda do Messias, que é Jesus. E o outro, que é o judaísmo, que tem como Abraão, pai da fé, mas ele tem o Torá, certo? E aí ele não acredita ainda que Jesus veio, né? Que é o Messias. Então vai lá e responde. Vamos dar uma concluída aí pra gente ver se a gente consegue nesse vídeo fechar essa parte de religiões. Aí a gente vai ver um pouquinho ainda sobre religiões milenares na Ásia e na África. Aí a gente tem o hinduísmo, o budismo e o iorubá. Vamos ver o que é isso aí. A gente ainda tem essas religiões para ver. A gente tem que ver também o respeito às religiões e a tolerância religiosa, tá certo? Para a gente poder dar uma fechada e dar na próxima aula, outro capítulo, a gente vê patrimônio cultural dos povos antigos. Então, o que é que se dá isso aí, gente? O hinduísmo. A gente tá falando agora milenares da Ásia e da África, a gente já saiu de lá da Grécia, já saiu de lá da Mesopotâmia, já saiu do Egito, vem para cá, para a Ásia e para a África. No hinduísmo, uma das religiões mais antigas do Oriente é o hinduísmo. Ela surgiu na Índia. Ela surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados de Vedas. Palavra do sânscrito, da língua antiga da Índia, que significa livro do conhecimento, certo? Os Vedas, elas reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O hinduísmo, ele reverencia centenas de divindades, entre elas Brahma, Vishnu e Ganesha, tá certo? Aí aqui a gente tem uma fotozinha, uma imagem da estátua feita de bronze, encontrada no Nepal, que está representando Ganesha, deus hindu da sabedoria do século 6. Do século 16. Tá certo? Então tá aqui Ganesha. Aí eles têm a ideia também. O formato parece um animal, várias. Tem aqui as mãos, né? Tem, deixa eu entender aqui. São 4 mãos, né? São 2 pernas, o corpo, cabeça de elefante, né? Tem uma coroa. Então, Ganesha para ele é um deus. E a gente já percebeu que eles não são monoteístas, eles são politeístas, porque já tem 3 deuses aqui. Brahma, já tem Ganesha, Vishnu e tem vários outros, né? O hinduísmo. Aí já o budismo é outra religião influente na Ásia, que é surgida na antiguidade, e o budismo, ela foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama,
que ficou conhecido como Buda, tá certo? Foi um príncipe conhecido como Buda. Eu acho que essas expressões vocês já devem ter visto, vocês veem muito em filmes, esses, né, que tem muito sobre isso. Ganesha também passou uma novela da Globo que falava muito sobre isso também. Sim, em relação a Buda, que em sânscrito significa iluminado. A base da doutrina budista está-se no reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo. Atualmente, o budismo está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia. Então, assim, eles têm a representação de Buda no manuscrito encontrado na Tailândia no século XVIII. Então, aí está aí a foto, né, que era um príncipe e se tornou aí conhecido como Buda, certo? Tem aí como filosofia de vida o sofrimento para ultrapassar, né, as situações. E tem aí a religião Yorubá na África. Na África também existia uma grande diversidade religiosa. Na antiguidade, uma das religiões mais antigas do continente Yorubá, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos, que hoje ocupam a religião da Nigéria e outros países. Para a religião Yorubá, existe um ser supremo, o Orodumaré, ou Olorum, criador do mundo e também das divindades chamadas orixás, entre as quais haviam reis, guerreiros e personagens históricos associados a elementos da natureza como o fogo, a chuva e o vento, tá certo? Então tem sempre esse sincretismo com as coisas da natureza, tá? Então aí tá mostrando na ilustração a foto dos orixás, foi trazido ao Brasil pelos africanos escravizados. Não é pelos escravos, porque não tem ninguém chamado escravo. Eles eram africanos ou pessoas que foram escravizadas, tá, gente? Na cultura Yorubá, o contato entre as tradições Yorubá e aquelas encontradas no Brasil deu origem às chamadas culturas afro-brasileiras, como o candomblé, a festa de Iemanjá. O município de Salvador está na Bahia em 2017, que é uma festa de Iemanjá. Então tá aqui, cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua forma de adoração, esse sincretismo religioso. E aí é o que nós podemos ver. No sétimo, aí aqui a gente leu aqui na página 82, você vai responder a página 83. Sétimo, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Indique por quê? Duas características dessa religião, aí você vai me dizer. Qual é a base da doutrina budista? Explique. A gente acabou de falar. Aí no nono você vai assinar a alternativa correta. A religião milenar milenares indianas. A gente já viu aí, né? Da Ásia e da África. A gente viu aí o hinduísmo, o budismo e o Yorubá. Aí tem budismo, hinduísmo e Yorubá. Nome do fundador do budismo. Aí você vai dizer, foi o Siddhartha Gautama, Jesus Cristo ou Moisés. Não vai confundir não, hein, gente? Livros sagrados do hinduísmo, Torá, Vedas ou a Bíblia. Religião do culto dos orixás, budismo, hinduísmo ou Yorubá. Religião do culto de diversas divindades entre Brahma, é o budismo, hinduísmo ou Yorubá. Gente, é tudo muito parecido, você tem que estudar para ver. Tia, mas eu não acredito, eu não gosto, não interessa a gente só está estudando essas formas que cada um manifesta a sua crença, tá certo? Você continua com o seu, na bênção de Deus, tá certo? Mas não vamos misturar. É conteúdo programático, isso é conteúdo que vem para o 5º ano. Tá aqui o livro e a gente está estudando, tá certo? Para ler e escrever melhor. Então, vamos terminar aqui na página 85.